Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan, estou apresentando para vocês os poliedros de Platão. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Geometria Espacial aí do meu canal. Então, se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo na escola, até mesmo para concursos nos quais ele é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui. Então, gente, agora nós vamos adentrar nos poliedros de Platão. Até o momento, nós definimos o que vem a ser um poliedro convexo, um poliedro não convexo, ou côncavo, se você preferir, e falamos um pouquinho também sobre a relação de Euler, na primeira videoaula. No segundo videoaula, nós aprofundamos um pouquinho a relação de Euler, mostrando que, inclusive, poliedros não convexos também podem satisfazer esta relação, tá certo? Então, daí não há uma reciprocidade entre convexidade, né, e a relação de Euler. Ou seja, sabemos que se for convexo, tem a relação de Euler, mas o contrário não necessariamente vai ser verdade em todo caso. Tá certo? Só em alguns. Então, nesse sentido, nós já podemos adentrar os poliedros de Platão. Eles são caracterizados como? Né? São poliedros que atendem aos seguintes requisitos. Nós temos 3 requisitos para ser um poliedro de Platão. O primeiro deles é o seguinte: as faces possuem o mesmo número de arestas. Então, nós não podemos ter, por exemplo, um poliedro de Platão com uma face triangular e uma face, por exemplo, formada por um quadrilátero. Como é o caso, se nós pegarmos aqui a nossa velha barraquinha de acampar, né? Então, se eu pegar uma barraquinha de acampar, né, ela vai ter uma configuração mais ou menos assim, ó. Tentar desenhar aqui, né? Não sei se vai sair muito bem. Eu gasto um pouquinho de tempo para fazer os desenhos da videoaula. Esse lado aqui, esses dois de dentro, né, eles vão ser pontilhados. Certo? Pronto. Então aqui nós temos nossa barraquinha de acampar. Então, perceba que ela tem aqui uma face triangular, outra face triangular aqui na frente, só que nas laterais aqui ela tem, na base, no caso, nas laterais e na base ela tem uma face que é um retângulo, digamos assim, outra face retangular, e na base uma face retangular também. Ou seja, ela não enquadra-se no primeiro item. Então ela não pode formar o que? Um poliedro de Platão. Tá certo? Depois nós vamos dar um nome melhor para esses elementos aqui. Tá certo? Nós vamos trabalhar esse elemento aí. Ele tem um nome especial. De cada vértice partem o mesmo número de arestas. Certo? Ou seja, se eu pegar um vértice específico e dele partir 6 arestas, e eu estiver falando de um poliedro de Platão, então de todos os outros vão ter que partir 6 arestas. É como se fosse assim. Tá certo? Não sei se vai ter um poliedro que partem 6 arestas de um vértice, viu? Eu não estou garantindo isso, mas eu estou dizendo que se tiver, né, uma quantidade de arestas partindo de um vértice, todos os outros têm que ter essa mesma quantidade, beleza? E o terceiro item vale a relação de Euler. Ou seja, o número de vértices menos arestas mais face vai ser igual a 2. No caso dos poliedros de Platão, especificamente falando, eles vão ser convexos também. Então, eles são convexos, vale a relação, e vale a relação, eles são convexos também. Então, no caso aqui, vale a recíproca. Nós vimos, como estudamos, né, só para relembrar, relação de Euler, que a recíproca não é verdadeira. Né? Convexo vale a relação, mas a relação não necessariamente, né, como afirmado no começo da aula, vale a convexidade. Então, nós temos 5 tipos de poliedros de Platão. Nós temos 3 poliedros que vão ter faces triangulares. Tá certo? Nós vamos ver cada um aqui. Um tipo de poliedro que vai ter face formada por quadrilátero e um tipo que vai ter face formada por pentágonos. E somente esses. Ou seja, não existe um poliedro de Platão com faces hexagonais, por exemplo. Ou com faces formadas por polígonos de 7 lados. Não vai existir. Só vai existir formado por triângulos ou, na verdade, polígonos, né? No caso de 3 lados, no caso triângulos, né? Ou quadriláteros, né? Polígonos de 4 lados, ou polígonos de 5 lados. Tá certo? Então, o tetraedro faz parte dos poliedros de polígonos triangulares, né? Faces triangulares. Então, ele vai ser formado por 4 vértices, todos visíveis aqui nesse meu desenho, arestas, 3 aqui na base, uma escondida, mais 3 indo para esse ponto, 6. E faces, 1, 2 aqui na frente aparecendo, uma na base escondida e uma lá atrás escondida, 4. Veja aqui, 4 menos 6, menos 2, mais 4, 2. Né? Nós temos outra classe, né, que vamos logo para os de 3, né, de triângulos. Né? Então vamos pular aqui para o octaedro. O octaedro também tem faces o quê? Triangulares. Ó. Então perceba que ele vai ter quantos vértices? 1, 2, 3, 4.
5, 6 vértices. Arestas ele vai ter quanto? Ó, aí eu vou dar uma dica. No caso aqui, como vale a relação de Euler, vamos calcular só o que é fácil e vamos usar a relação de Euler para achar o outro. Aí você pode em casa calcular contando mesmo, certo? Então vamos calcular o número de faces, que eu acho que é mais fácil. Ó, ele tem faces triangulares, todas são triangulares, né? Então eu tenho aqui 4 faces triangulares em cima, 4 faces triangulares embaixo. Então nesse caso aqui eu vou ter 8 faces triangulares. Então qual é o número de arestas aqui que quando eu subtrair 6 desse número e somar 8 vai dar 2. Né? Então a gente colocaria aqui um x, então 6 menos x mais 8 igual a 2. Então a relação de Euler é muito útil nesse caso. Então eu vou ter o quê? 6 mais 8 dá 14, então menos x mais 14 igual a 2. Então passa o x para lá, o 2 para cá, x vai ser 12. Mas eu sou um pouco curioso, não estou acreditando, vamos contar. Olha só, desse vértice aqui partem 1, 2, 3, 4. Desse outro vértice mais 4. 1, 2, 3, está escondido lá 4. E aqui, ó, se você olhar bem, eu vou ter aqui ligando esses 4 vértices aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então 3 vezes 4, 12. Como nós usamos a relação de Euler para saber. Então, assim, muitas vezes, né, você não precisa contar os 3 itens, como eu falei. Se você já tiver 2, o terceiro você acha. Até porque ele diz que vale a relação de Euler. Eu estou afirmando que isso aqui é um poliedro, né, de Platão. Beleza? Último, icosaedro. No caso do icosaedro, de fato, é interessante se você quiser utilizar, né, a relação de Euler, eu agradeceria. Né? O icosaedro vai ter quantos vértices? Aqui eu fiz a seguinte metodologia. Todos os vértices que estão escondidos, eu vou ter um xzinho, ó, esses 3 aqui. E todos os outros estão à amostra. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, estou contando os amostras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 amostras mais 1, 2, 3. Então eu vou ter 12 vértices, beleza? Agora, faces eu vou ter quantas? Olha, de cada vértice aqui, gente, partem, né, vamos usar a propriedade para nos ajudar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? 5 arestas, beleza? Então, desse vértice aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Aí se você contar, eu tracejei todas aqui, né? Fazendo essa conta aqui, nós teremos 30 arestas. Você pode conferir aí. Ah, não quero conferir não, professor. Então vamos para faces. As faces são o número de triângulos aqui. Então eu vou ter um triângulo aqui em cima, outro aqui embaixo, ó, escondido, ó, por esse ponto aqui, esse. Esse aqui vai dar mais outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... eu acho que eu esqueci alguém, que são, se eu não me engano... faces... Ah, tá, estou contando os de lá de trás, né? Isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais os da frente. 1, 2... Né? Então, assim, eu estou contando, ó, considerando essas arestas aqui, eu contei os primeiros. Então, deu 10 mais 1, considerando essas visíveis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, vamos de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Então eu vou ter 20 faces. De fato, ó, 12 menos 30 dá quanto? Menos 18. Mais 20, 2. Tá certo? Então vale a relação de Euler do mesmo jeito. Então você não precisa contar necessariamente tudo. Vamos voltar agora para a face, o que já vimos os de face triangulares, vamos ver os de face o que? Quadrilátero, né? Formado por quadriláteros. Aqui eu fiz um desenho meio certinho, mas não precisa ser certinho assim como um cubo ou como um paralelepípedo. Ele pode ser meio torto, tá certo? Contanto que as faces sejam quadriláteros, tá certo? Posso inclusive achatar ele aqui de modo que essa face crescesse, né? E essa aqui permanecesse do mesmo tamanho, né? Enlarguecesse mais. Então, ó, vamos lá. Quantos vértices ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, um escondido. Quantas arestas ele tem? 1, 2, 3, 4, né? Estão verticais. Aí mais a base aqui. 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, né? 8 mais 4 aqui de cima. Então eu vou ter 12 arestas. E quantas faces ele tem? Ele é o nosso parente do quê? Do cubo, aquele velho dadinho de 6 lados, ó. 6 faces. Então, ó,
8 menos 12, menos 4 mais 6, 2, certo? E por último, o nosso dodecaedro, que vai ter o quê? Vamos para o número de faces, né, de vértices. Então, ó, os vértices aqui ficou mais fácil de achar. Ó. Os visíveis eu coloquei uma bolinha e os que estão atrás da figura, né, pensando numa figura opaca, né, nós deixamos ela transparente, são esses aqui, ó, esses 5 vértices. Então, aqui na frente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais 5 escondidos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dá quanto? 20 vértices. Quantas arestas ele tem? Também não é difícil contar. Então nós temos aqui 1, 2, 3. Então comecei daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então eu tenho 20 aqui visíveis, 21, 22, 23, 24, 25. Mais as do pentágono aqui, ó, escondido, ó, 30. Na verdade, há uma certa, eu diria, deixa eu ver, arestas, 30... há uma certa inversão aqui agora, você vai ver uma coisa interessante, ó. Se você pegar aqui, ó, 20 menos 30, vai dar quanto? Era isso que eu queria lembrar. 20 menos 30 vai dar menos 10, né? Então aqui teria que ser 12, ó. Então uma regra interessante é que o dodecaedro, ele mantém o mesmo número de arestas, mas ele troca esse cara aqui, ó, o número de faces. De fato, vamos contar as faces e ver que é 12 mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui na frente, tá certo? Ó, 5 circulando esse pentágono aqui, ó, cada lado aqui gera uma face. Da mesma forma no fundo, ó, eu tenho um outro pentágono e mais 5 circulando. Então eu vou ter exatamente 12 faces pentagonais. Só que eu não sei se você percebeu, aqui eu não botei a palavra regular. Quer dizer, a ideia da regularidade, quer dizer, os lados precisam ter o mesmo tamanho? Não. É muito comum você estudar em alguns materiais mais assim, com um nível mais duvidoso, e eles já irem direto porque a gente chama de poliedros de Platão regulares. Ou para os poliedros regulares. Então tome muito cuidado, às vezes ele já coloca o desenho assim e você vai achar que é tudo sempre, então vai ser sempre o cubinho, vai ser... Não precisa necessariamente. Por exemplo, paralelepípedo é um poliedro de Platão, só que ele não é regular. Então, às vezes eles já colocam os desenhos todos aqueles bem certinhos. Então, calma aí que a gente vai tirar essa dúvida aí. Às vezes você está vendo um material mais duvidoso e isso acontece. Então, ó, poliedro regular. Um poliedro é dito regular se e somente se, primeiro, as faces são polígonos regulares congruentes entre si. O que é um polígono regular, gente? É um polígono em que todos os seus lados têm o mesmo tamanho. Ou seja, se eu pegar essa face aqui, ó, do nosso hexaedro regular, ele vai ter aqui, esse lado vai ter o mesmo tamanho que esse, que esse, que esse. Claro, como esse lado aqui é compartilhado por essa face, então essa face aqui vai ter o mesmo lado que esse, então todos serão iguais. Só que além disso, né, esses tamanhos aqui, sei lá, você podia meio que dar uma empenada neles, né? Dar uma empenada assim, de modo que, sei lá, em alguma parte aqui eu tivesse um quadrado, mas aqui eu tivesse um losango, tal. Isso não pode acontecer, tá certo? Então, todos eles vão ser congruentes entre si. Então, aqui nesse caso aqui, todas as minhas faces são quadrados, tá certo? Porque, além de terem o mesmo lado, né, além disso, elas têm o mesmo tamanho entre si, como dito aqui. 2. Os ângulos poliédricos são congruentes entre si. Os ângulos poliédricos são ângulos aqui dentro, tá certo? A gente vai estudar um pouquinho mais os ângulos mais à frente. Então essas duas condições têm que ser satisfeitas para eu ter o que a gente chama de poliedro regular, tá certo? Então aqui, por exemplo, né, vamos fazer uns risquinhos aqui. Então nesse caso aqui, ó, todos esses ladinhos aqui, ó, são iguais, ó. E o ângulo aqui, de alguma forma, nós vamos aprender a calcular o ângulo poliédrico aqui, ó. Eles vão ser todos iguais, ó. Né? Vamos fazer um desenhozinho assim, ó. Então eu vou ter aqui o ângulo poliédrico, ó. Eles vão ser todos iguais. Todos os ângulos aqui relacionados vão ser iguais. A mesma coisa aqui, ó. Todos os lados iguais, tá certo? Todos eles iguais. E os ângulos poliédricos também, ó. Nós vamos falar deles depois, como prometido. Estou prometendo aqui, nós vamos falar dele mais à frente. Então todos eles vão ter a mesma medida. Por enquanto eu não vou falar da medida desses ângulos. Elas são números meio, digamos assim, ruins de você memorizar. Não costumam cair tanto, beleza? Eu tenho também, né, aqui a mesma ideia para o
octaedro, né? Aqui nosso hexaedro, que vai receber o nome de cubo mais à frente, ó. Todos os lados aqui, ó, são iguais, ó. Fazer um risquinho assim, esse risquinho em geometria você sabe, né? Para dar a ideia de igualdade. Então os ângulos poliédricos aqui, ó, serão todos iguais. Aqui eu vou ter vários ângulos poliédricos, né? Cada vértice vai me gerar um ângulo poliédrico, beleza? Nós teremos também, no caso aqui, esse aqui é mais caso, né? Então todos esses lados aqui, ó, vão ser iguais. Então esse aqui vai ser o nosso dodecaedro regular. Então cuidado, viu? Tem muito material por aí que apenas já coloca o dodecaedro como dodecaedro regular. Isso não é verdade, nós podemos ter uma figura mais ou menos torta. Esse aqui está um pouquinho pequeno, esse aqui está maior. Isso não é regra que todos têm que ter o mesmo tamanho. Claro, se ele for regular, sim. Então temos aqui tudo e todos os ângulos poliédricos. Aqui eu não vou riscar, não, que é muito ângulo, viu? Senão vai carregar demais a figura. E aqui a mesma coisa do icosaedro. Todos os lados aqui, ó, ou seja, as faces são triângulos equiláteros. Então, neste caso, neste e neste, as faces são triângulos equiláteros. Aqui as faces são quadrados e aqui são pentágonos regulares, certo? Então é só riscar aqui todos os lados, tá certo? Dessa figura. Aí tem um teorema que diz o seguinte, que todo poliedro regular é de Platão. Ou seja, eu não posso ter nenhum outro poliedro com faces congruentes entre si, mesmo lado, que não seja um desses aqui, tá certo? Esses específicos mesmo, ó, os regulares, não esses aqui de cima, porque esses não são necessariamente regulares. Esse lado aqui pode ter uma medida e esse outro lado aqui ter outra. Ou seja, essa aresta aqui tem uma medida e essa outra aresta ter outra medida, tá certo? Então, tá aí mais ou menos uma primeira explicação sobre os poliédros de Platão. É o que a gente precisa por enquanto, né, no momento. São esses valores aqui, calculados, tá certo? Também entender como calcular, você não precisa decorar nada. Talvez eu faça até uma videoaula ensinando a fazer um desenhozinho rápido desses caras aqui. Tem uma formazinha de você desenhar eles, uns truquezinhos para você desenhar rápido. Mas aí está a ideia dos poliedros de Platão, tá certo? Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.